a todos. Eu sou Vinícius Barbosa, psiquiatra, especialista em transtornos no neurodesenvolvimento e atualmente coordenador do Núcleo de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês. E hoje tive a honra de poder vir aqui para poder trazer para vocês um pouco do conhecimento de como que a cannabis medicinal está sendo utilizada no transtorno do espectro do autismo e as pesquisas que nós temos hoje em relação a essa utilização. E esse tema é fundamental, ele é muito relevante, principalmente quando nós vemos o aumento da prevalência do transtorno do espectro do autismo nas últimas décadas. Então, se nós tínhamos na década de 70, 1 em cada 10 mil crianças com um diagnóstico do autismo, hoje, pelo último CDC, que é a maneira como nós hoje fazemos essas aferições, né, pelos Estados Unidos, que é onde tem a melhor evidência até o momento, né, os maiores estudos, mostram que em 2020, crianças de 8 anos, 1 em cada 36 tem hoje o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Isso se deu por vários motivos, entre eles mudanças no critério diagnóstico. Quanto mais amplos os critérios, mais pacientes acabam sendo diagnosticados com essa condição. Nós também tivemos mudanças, inclusive, em relação a uma perspectiva de um olhar maior em relação ao autismo e menor ao que seria da deficiência intelectual. Então, um aumento do diagnóstico do autismo e uma diminuição do diagnóstico de deficiência intelectual. Mas também outros fatores, como o aumento da conscientização do autismo e mais profissionais falando sobre essa temática, né? Mais serviços especializados para esse atendimento. Agora, hoje o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, ele se dá pelo manual, né, do transtornos da revisão, né, que foi feita agora recentemente, do Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5-TR, onde nós temos dois grandes grupos de sintomas que precisam ser incluídos, precisam estar presentes para que essa pessoa, essa criança, né, tenha o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. E por que essa criança? Porque esse diagnóstico ele tem que ser realizado, mesmo que posteriormente, baseado nas informações do desenvolvimento precoce desse sujeito, né, principalmente até os 3 primeiros anos de vida. Então, os dois grandes grupos são os prejuízos na comunicação e na interação social, que tem que se manifestar em múltiplos locais, como na escola, em casa. Uma criança que não consegue estabelecer um contato visual, que não consegue imitar, que não tem os gestos sociais, que vai ter uma dificuldade de estabelecer vínculos afetivos e até mesmo de relação com os pares, com as outras crianças. Além dessas características, nós também temos o grupo dos transtornos que são relacionados a comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, essa criança ela vai ter ali um comportamento muito metódico, muitas vezes repetitivo, muitas vezes mantendo ali uma certa constância naquilo que quer fazer o tempo inteiro. Então, aquela criança que só se interessa por um determinado tema, que quer fazer sempre uma rotina, um ritual, que quando muda alguma coisa dessa rotina fica extremamente irritada e incomodada, né? E também as alterações sensoriais. Só que hoje nós vemos que muito mais do que isso, né, mais do que esses sintomas, nós vemos que esse diagnóstico ele pode estar associado a muitas outras condições, como, por exemplo, o déficit intelectual, um prejuízo da linguagem, né? Além da dificuldade de interagir, essa pessoa pode muito bem estar se comunicando verbalmente, né? Saber se comunicar verbalmente, mas optar por não interagir, não ter essa interação social. Então, nós temos, por exemplo, quadros que têm, por exemplo, quadros de ansiedade associado, agitação, agressividade, quadros muito comumente, né, de hiperatividade, déficit de atenção, mas também outras condições clínicas por trás, como alterações epiléticas, como alterações do próprio exame do eletroencefalograma, alterações gastrointestinais. E muitas vezes essas alterações clínicas e do desenvolvimento estão relacionadas diretamente a mutações genéticas, como a síndrome do X frágil, a síndrome de Phelan-McDermid, do SHANK3. Então, na verdade, da parte genética, cada vez mais nós identificamos alterações que cursam com essa alteração do neurodesenvolvimento infantil como consequência, além também de outras alterações clínicas.
Então, essas alterações clínicas, elas são muito importantes e elas não podem ser negligenciadas. A gente não pode olhar só o comportamento dessa criança autista que é disfuncional e esquecer que tem um organismo, uma biologia daquele sujeito por trás. Então, cada vez mais nós identificamos alterações clínicas relacionadas a essa alteração, como, por exemplo, transtornos metabólicos, alterações imunológicas, como a neuroinflamação, que eu vou falar muito aqui para vocês hoje, alteração do eixo do estresse, alterações gastrointestinais, epilepsias, alterações motoras e as alterações da percepção sensorial. Isso é algo muito importante no quadro autístico, né? Agora, o que a gente tem visto? Que essas comorbidades, elas são muito mais frequentes e prevalentes nos pacientes autistas do que na população em geral. E alguns dos sintomas físicos que essas doenças clínicas trazem para aquele sujeito, elas foram, na verdade, erroneamente atribuídas a alterações comportamentais, como se aquilo fosse um comportamento, uma criança agressiva, por exemplo, né, ou autolesiva, como se aquilo fosse um comportamento, e aquilo, na verdade, muitas vezes está dizendo de uma dor e de um desconforto. Por quê? Porque justamente a deficiência na comunicação e na interação social prejudica que os médicos avaliem direito essa criança do ponto de vista clínico. Muitas crianças, inclusive, não se deixam nem ser examinadas. E deixar essas condições clínicas sem diagnóstico e sem tratamento, isso prejudica a qualidade de vida, aumenta a morbidade e mortalidade desses pacientes. E nesse sentido é importante a gente entender que a cannabis, ela não vai ter, muitas vezes, a capacidade de atingir e de melhorar várias dessas condições. A gente precisa tratar com aquilo que a gente tem de melhor evidência para cada uma dessas alterações, para que depois a gente venha, inclusive, a pensar no uso medicinal da cannabis para esses pacientes. Então, hoje, por exemplo, esse que é um manual que foi desenvolvido para médicos que vão atender esses pacientes, até na assistência primária, né, mostra que muitos dos comportamentos que hoje a gente caracteriza como sendo comportamentos autísticos, na verdade, podem indicar uma dor ou um desconforto, né? E muitos deles, como por exemplo, perda de habilidades anteriormente adquiridas, irritabilidade e mau humor, crises de comportamento, né? Autoagressividade, heteroagressividade, né? A criança que está rangendo o dente, uma criança que está gritando, que está fazendo caretas. Muitas vezes essa criança, por não conseguir verbalizar, ou não conseguir nem mostrar o que está sentindo, não conseguir nem localizar direito aonde está sentindo esse desconforto, vai se comportar de uma maneira alterada e muitas vezes esse olhar vai ser só para o comportamento e não para aquilo que está por trás. E quais são as coisas mais comuns que estão por trás desses quadros? Aquilo que fica mais difícil da gente observar clinicamente, como uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de ouvido, né? Toda a parte gastrointestinal que pode estar, de uma certa forma, comprometida, como gastrite, esofagite, colite, né? Então, essas condições clínicas precisam ser avaliadas, inclusive para a gente poder pensar no tratamento da cannabis medicinal, não somente como um paliativo, né, mas que ela possa ter o tratamento adequado para cada paciente dentro da sua condição. E mesmo quando nós não identificamos, né, uma alteração clínica, ainda assim esses pacientes podem estar sofrendo de dor e desconforto. Como a Kylie Flashman, que é uma autista de nível 2 e não verbal, conta através de um livro dela. Ela fala que ninguém sabe como eu me sinto, o que é não poder sentar quieta porque parece que as suas pernas estão pegando fogo, ou como se centenas de formigas estivessem escalando seus braços. Essa é uma alteração sensorial de uma hipersensibilidade à dor, diferente daquilo que a gente achava que pelo autista se autoagredir, ele não sentiria uma dor. E o que nós temos hoje ofertado para esses pacientes dentro dessa complexidade toda? Infelizmente, muito pouco, né? Do ponto de vista terapêutico, o único tratamento indicado são as abordagens multiprofissionais, como psicoterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, para tentar melhorar o desenvolvimento dessa criança, ajustar algumas questões comportamentais. Mas do ponto de vista medicamentoso, infelizmente, nós estamos órfãos de tratamento para os sintomas centrais do autismo. Então isso traz realmente o autismo como uma condição órfã de tratamento.
Os tratamentos que nós temos são destinados a sintomas que acompanham os quadros do autismo, como, por exemplo, irritabilidade e agressividade, onde nós temos a risperidona e o aripiprazol aprovados pelo FDA, e também para quadros de TDAH, que são comórbidos ao autismo, onde nós podemos utilizar a metilfenidato, a guanfacina e a atomoxetina. Mas esses medicamentos, eles possuem um alto perfil de efeitos colaterais, né? Principalmente a risperidona, que é a mais prescrita, que leva a aumento do peso e alteração metabólica. Então, hoje nós temos entendido que os fatores genéticos e os fatores ambientais, eles estão, de uma certa forma, né, se combinam para trazer essa manifestação sintomática que a gente chama de autismo, né? Então, hoje a gente já identificou mais de 1000 genes diferentes que estão relacionados, de uma certa forma, ao autismo, e cada vez mais identificamos fatores ambientais que podem ser gatilhos para essas condições genéticas. Um grande estudo, por exemplo, é o estudo GEMA, que é o estudo que avalia o G do genoma, o E do environment, o M do microbiota, o M do metabolismo no autismo. Então esse estudo talvez traga para a gente uma melhor compreensão dessas múltiplas alterações que podem culminar com os sintomas que nós chamamos hoje de autismo. E aqui eu quero trazer uma importância maior, principalmente em relação à inflamação, à neuroinflamação, né? Principalmente a desregulação imunológica, né? E o processo neuroinflamatório. Tá? Por quê? Porque existem alguns estudos hoje, e ainda no modelo hipotético, que mostra que alterações genéticas de predisposição e um ambiente mais nocivo, mais adverso, principalmente como, por exemplo, poluição, né, metais pesados, pesticidas agrotóxicos, alimentação, infecções virais, bacterianas, o estresse, todas essas condições incidindo sobre uma genética vulnerável pode desregular o nosso sistema imunológico cerebral. Nós chamamos de micróglia, principalmente uma célula que se chama astrócito. E esse astrócito ativado por um gatilho inflamatório leva, por consequência, ao estado pró-inflamatório desse sistema nervoso. Isso vai levar ao aumento da excitação dos neurônios, vai diminuir os fatores de crescimento desses neurônios e alterar o que a gente chama de poda sináptica. Quando isso acontece durante o neurodesenvolvimento, isso vai acabar culminando no transtorno do espectro do autismo. Mas isso acontecendo posteriormente, os mecanismos semelhantes a esses podem estar associados à esquizofrenia, ao transtorno depressivo, à ansiedade e demência precoce. Então o mecanismo fisiopatológico parece que é muito parecido. Ativação da micróglia, processo neuroinflamatório, aumento da excitação neuronal. Então, esses estudos que mostram a neuroinflamação do TEA são cada vez mais presentes, né, cada vez mais estudados, né, tanto estudos de meta-análise mostrando o aumento de citocinas pró-inflamatórias, como a diminuição das citocinas anti-inflamatórias, biópsia do cérebro de pacientes autistas mostrando esse estado de ativação microglial e esse estado pró-inflamatório. Então, olha que bonito, por exemplo, esse estudo, que é o estudo da fada do dente da USP, em que eles cultivaram um astrócito de uma criança neurotípica com o neurônio da criança neurotípica, que é essa primeira imagem em cima. E nós vemos o neurônio todo ramificado. Quando foi cultivado o neurônio autista com o astrócito autista, a gente vê o neurônio quase sem ramificações, como se ele só tivesse um único caminho a seguir. Então eles começaram depois a combinar. Pegaram o neurônio de uma criança neurotípica com o astrócito de uma criança autista. E aquele neurônio que era ramificado, ele ficou empobrecido, ele ficou alterado. E o contrário aconteceu quando pegaram o neurônio de uma criança autista e ela foi cultivada no astrócito de uma criança neurotípica, mostrando o aumento da ramificação, da conectividade desses neurônios. Então foi observado nesse estudo que os astrócitos inflamados obtidos no dente de leite de pacientes autistas prejudicaram o desenvolvimento dos neurônios, que eram menos ramificados e eram menos ativos. Então, isso traz para a gente essa hipótese que justamente a ativação da micróglia leva ao processo neuroinflamatório e isso vai alterar a estrutura e a arquitetura do sistema nervoso dessas pessoas para o resto das suas vidas, trazendo para a gente o que a gente chama, né, dos sintomas neuropsiquiátricos de autismo, quando isso acontece durante a primeira poda neural, que vai ali do primeiro ano e meio até os 3 anos mais ou menos.
E por que que isso é tão importante? Por que que eu trouxe todo esse conhecimento antes de entrar propriamente dito no tema da aula, que seria o sistema endocannabinoide no transtorno do espectro do autismo? Porque é justamente o sistema endocannabinoide que vai atuar na modulação da comunicação entre o sistema nervoso e o sistema imunológico no cérebro. Então, a relação entre o neurônio e a micróglia, ela é mediada pelo sistema endocannabinoide. E como que esse sistema endocannabinoide vai atuar, então, na modulação entre o sistema nervoso e o sistema imunológico? Nós sabemos que o sistema endocannabinoide ele tem a capacidade, né, através da modulação neuronal, de diminuir o estado de excitabilidade, né, esse estado de excitabilidade glutamatérgica, né? Então ele traz uma diminuição da excitabilidade neuronal pela modulação do neurônio pré-sináptico na liberação de novos neurotransmissores através das vias endocannabinoides, que eu acredito que vocês vão ter aulas explicando melhor esses mecanismos. Aqui é mais para trazer essa ilustração. E também, para mim, na verdade, eu acho que é o principal efeito que nós temos dos canabinoides nessa condição, é justamente na atuação pelo sistema imunológico, né, no processo de anti-inflamação do sistema nervoso. Porque, de uma certa forma, na diminuição, né, da liberação dos neurotransmissores, nós temos medicamentos hoje, como os antipsicóticos, estabilizadores de humor, anticonvulsivantes, mas até o momento nós não temos nenhum medicamento que atua por essa via, que seria essa via imunomodulatória que seja utilizada hoje no transtorno do espectro do autismo. Então, a capacidade do sistema endocannabinoide de modular para baixo essa atuação inflamatória, principalmente interleucina 6, interleucina 1-beta e TNF-alfa, acabam trazendo uma melhora funcional para esse sistema nervoso, permitindo inclusive a melhor produção, por exemplo, de novas ramificações, né, fazendo inclusive neurogênese, né, em algumas áreas cerebrais. Então hoje, e alguns estudos apontam, por exemplo, que se esse sistema não vai bem, né, que se o sistema endocannabinoide não está atuando da maneira como ele deveria, isso vai também trazer uma repercussão clínica, né? Então, acredito que vocês também vão ter aula em relação à deficiência clínica do sistema endocannabinoide, né, que poderia estar associado a questões principalmente relacionadas a dores nociplásticas, como enxaqueca, fibromialgia e síndrome do intestino irritável. E aqui no autismo a gente também observa esse mesmo mecanismo, né, como uma hipótese. Por quê? Porque 2 estudos que já foram publicados mostram uma diminuição da concentração dos níveis plasmáticos dos endocannabinoides em pessoas autistas. Então, o primeiro estudo, por exemplo, mostra que quando eu tenho, né, um nível alto de anandamida, a chance dessa pessoa ter o diagnóstico do autismo é muito baixa. Quando eu tenho um nível muito baixo da anandamida, que é um endocannabinoide muito importante na modulação do sistema endocannabinoide, se ele está baixo, eu tenho uma chance muito alta dessa pessoa ter o diagnóstico do autismo. E isso também foi mostrado em relação a outros fitocannabinoides, outros endocannabinoides, perdão, né, como a palmitoil-etanolamida e a oleoetanolamida. Então, a gente tem agora muitos estudos que estão sendo realizados para mostrar essa plausibilidade científica da modulação do sistema endocannabinoide pelos fitocannabinoides, principalmente o CBD e o THC, no transtorno do espectro do autismo. Esse primeiro estudo que eu trago, por exemplo, é um estudo que está em fase 3, que é para o uso do canabidiol como um gel transdérmico no transtorno relacionado à síndrome do X frágil. Então, o X frágil é uma condição genética que mais leva ao transtorno do espectro do autismo, e o que a gente vê é que o canabidiol trouxe melhora em relação à evitação da socialização, da irritabilidade, né, e de outros comportamentos disfuncionais, né, mostrando aí realmente um tratamento promissor, principalmente para aqueles casos mais graves, onde a mutação é completa, com mais de 200 cópias, né, no caso do X frágil. Agora, nós temos estudos, por exemplo, como esse estudo que foi realizado na Inglaterra, onde se mostrou, numa única dose de CBD, uma dose alta de 600 miligramas, que o canabidiol tem a capacidade de alternar os níveis de excitação e inibição cerebral, que são realizados por 2 moléculas, o GABA e o glutamato. Então, o GABA ele é inibitório, o glutamato é excitatório,
Nos pacientes autistas, a gente observa o estado hiperexcitado, né, o estado glutamatérgico, e com o uso do canabidiol foi possível fazer essa mudança, né? Isso foi observado através de ressonâncias, né, funcionais, e não só o CBD, a canabidivarina, o CBDV, que é um metabólito do canabidiol, também tem essa capacidade de modular e alternar esses níveis de um estado excitatório para um estado inibitório. Esse estudo, por exemplo, que é um estudo que participou inclusive o professor Rafael Mechulan, ele é um estudo prospectivo, né, em vida real, com 188 pacientes, onde foram observados que em 83,8% deles tiveram uma melhora significativa na qualidade de vida. Né? Então, se a gente pegar ali, né, de moderado a significativo, seriam ali 83,8% dos pacientes. Né? E houve também a possibilidade de redução dos medicamentos que esses pacientes estavam usando. Importante a gente lembrar que todos os estudos foram feitos acrescentando, né, os canabinoides, o óleo rico em canabidiol, né, como nesse estudo que foi um óleo 20:1, 20 de CBD para 1 de THC, no tratamento que o paciente já vinha fazendo. E também foi observada a capacidade de diminuição, né, de 24% desses pacientes dos medicamentos que eles vinham utilizando anteriormente. E a gente vê claramente uma mudança, né, no padrão da qualidade de vida, né, em azul antes da medicação e em verde depois da medicação, mostrando essa melhora significativa da qualidade. Esse daqui é um estudo que é o mais importante que nós temos até o momento, que é o estudo do professor Adi Aran, que é um estudo duplo cego, randomizado, com crossover, né, com 150 pacientes, em que foram feitos 3 braços, um braço placebo, um braço em que nós temos o produto da planta inteira 20:1 CBD em relação ao THC, e um outro composto que foi somente de CBD e THC nas mesmas proporções 20:1, só que sem os outros compostos, sem os outros terpenos, sem os outros canabinoides. E o que foi identificado nesse estudo foi que teve um valor estatístico do produto da planta inteira, o produto full spectrum, contendo não só o CBD e THC na proporção 20:1, mas os outros fitocannabinoides menores, em relação ao placebo, né? O P foi de 0,005, mostrando uma relevância estatística em relação ao placebo na melhora de sintomas centrais, do Clinical Global Impressions, que foi a escala utilizada para essa avaliação. Quando se faz essa mesma comparação com o produto purificado, né, e recombinado de CBD e THC, nós não tivemos esse mesmo desfecho positivo. Então, também se observou uma melhora da interação social por uma escala que não foi o primary endpoint, né, não foi o objetivo principal do estudo, mas mostrando uma melhora da interação social desses pacientes na escala SRS-2, que é de Social Responsiveness Scale. Então, nós temos estudos que foram feitos mais longos. Esse daqui é um estudo, por exemplo, de 6 meses, onde se também utilizou produtos 20:1, e nesse estudo foi observado que houve uma melhora significativa nas habilidades de comunicação e interação social, avaliado pelas escalas A2, SRS e Vineland. Então, esses estudos apontam, apesar de ainda não serem conclusivos, da capacidade que a cannabis medicinal tem de melhorar um sintoma central do autismo, que é o prejuízo na comunicação e na interação social, para a qual até esse momento nós não temos tratamento, por isso que é considerado ainda uma condição órfã de tratamento. Então, esses achados, eles mostram que o canabidiol pode ser realmente uma terapêutica muito promissora, né, assim como a gente já tem visto na prática clínica, dentro do uso compassivo, que é o que a gente hoje acaba fazendo na prática, né? E quais são os principais efeitos colaterais, né? É interessante a gente observar, esse daqui são os efeitos colaterais no período de 12 semanas, né? Então ainda é o período curto daquele estudo maior, do estudo do Adi Aran de 150 pacientes, e nós temos a sonolência, a diminuição do apetite, a perda de peso, fraqueza, euforia e ansiedade como sendo os mais comuns. Tem um outro estudo da Orit Stoller, em que ela fez uma comparação, inclusive, com os efeitos da risperidona, do metilfenidato e da melatonina, onde os efeitos colaterais observados dos produtos de cannabis foram sonolência e perda do apetite. Sonolência e perda do sono, aumento do apetite e diminuição do apetite.
Então, como se fossem sintomas colaterais, efeitos colaterais um pouco antagônicos, né? O paciente pode perder o sono ou ter sonolência, perder o apetite ou aumentar o apetite. Isso a gente observa justamente pelo efeito bifásico do sistema endocannabinoide, né, como eu vou mostrar um pouquinho aqui também para vocês. E o que nós temos hoje de estudos mais avançados em relação ao uso da cannabis medicinal no transtorno do espectro do autismo? Esse, por exemplo, é um estudo em que participou a professora Bonnie Goldenstein, da Universidade de Los Angeles, que é uma das maiores prescritoras de cannabis medicinal dos Estados Unidos e maior pesquisadora lá também, mostra que justamente há uma mudança, né, antes e depois do uso da cannabis medicinal em vários biomarcadores lipídicos, né, feitos através de estudos metabolômicos, né, e aí modificando não só neurotransmissores, mas também marcadores inflamatórios, o cortisol e o próprio sistema endocannabinoide, apontando, né, uma ferramenta talvez que no futuro vai ser importante para a personalização desse tratamento, para um ajuste mais fino desse tratamento. Esse outro estudo que foi publicado na Nature, também com a mesma equipe, onde participa a doutora Bonnie Goldenstein, ela conseguiu demonstrar que os biomarcadores, né, responsivos à cannabis através de técnicas da inteligência artificial que podem ajudar a personalizar esse tratamento. Então ela conseguiu observar quais moléculas se modificam antes e depois do uso da medicação, né, da cannabis medicinal. E esse estudo ainda é mais interessante porque isso pode talvez mostrar para a gente como que esses canabinoides atuam independentemente, mesmo que o paciente esteja fazendo uso desse produto de uma forma integral, né? Que no estudo clínico, normalmente a gente vai pegar uma única molécula e estudar essa única molécula, né? Aqui, pelo estudo de metabolômica e no estudo com a inteligência artificial, a gente consegue identificar quais moléculas estão sendo alteradas por qual canabinoide. Então isso talvez traga para a gente a capacidade de observar esse mecanismo, né, da ação dos canabinoides sem ter que testar cada canabinoide isoladamente. E esse é um princípio do funcionamento do sistema endocannabinoide, que é o princípio do efeito entourage, o efeito em comitiva. Então, por exemplo, esse é um exemplo que a gente busca personalizar o tratamento com a cannabis medicinal. Esse estudo foi publicado no ano passado pela Frontiers in Psychiatry. Eu fiz parte desse grupo de pesquisa que foi conduzido pela doutora Patrícia Montagnier, onde nós observamos em 18 pacientes um protocolo, né, um desenho de protocolo para o acompanhamento desses pacientes. Então, começando com uma dose baixa de 25 a 50 miligramas de um produto rico em CBD e baixo THC, tentando progredir essa dose de 50 até 150 miligramas. Caso o paciente tenha uma boa resposta, manter esse mesmo tratamento. Agora, se observar uma piora ou não tiver uma resposta adequada com esse tratamento, diminuir a dose do canabidiol e poder acrescentar um produto com um pouco mais de THC. Esse estudo foi um estudo pequeno, com 18 pacientes, então insignificante até do ponto de vista para que a gente possa determinar, mas é um início de um protocolo que a gente pode personalizar esse tratamento de uma maneira realmente individualizada. Então, aqui nesse estudo a gente observou sim uma melhora de vários sintomas e também, né, melhora de sintomas de comorbidade, de comportamentos aberrantes, né, de várias alterações. Agora, esse estudo também tem suas falhas, né, metodológicas, inclusive com a utilização de uma escala que nós fomos acabando desenvolvendo. Essa escala não foi uma escala que já estaria ali pré-definida. Então, isso traz aqui um impacto talvez um pouco mais baixo para esse estudo nesse sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que aponta para a mesma evidência do que a gente já tem dos outros estudos, desses benefícios dos canabinoides no tratamento do transtorno do espectro do autismo. E esse estudo, né, que foi um estudo publicado pela USP de Ribeirão Preto, né, ele coloca justamente essa questão. Né, o uso da cannabis medicinal no autismo é uma esperança ou é mais uma moda, dentre tantas outras modas que no transtorno do espectro do autismo já aconteceram?
E o interessante desse estudo é que, apesar de muitas críticas aos estudos que já foram produzidos antes, né, que falta uma melhor metodologia, um rigor melhor, a plausibilidade clínica é muito grande, né? Então, os pesquisadores mostraram que, por várias vias neurobiológicas, né, imunomodulatórias, nós podemos ter, sim, melhora de sintomas, tanto de comorbidades, como ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, sintomas psicóticos, epilepsia, agressividade e irritabilidade, mas também nós temos a possibilidade de melhora de sintomas centrais, como a comunicação, interação social, comportamentos repetitivos e estereotipados e o efeito neuroprotetor que os canabinoides trazem, que trazem um benefício também a longo prazo para esses pacientes. Então, realmente, a plausibilidade clínica é muito grande. Os estudos que nós temos apontam todos eles para o lado do benefício, mas ainda não são conclusivos, né? Então, hoje nós temos muitos estudos ainda em andamento, né? A maioria deles com o uso do canabidiol isolado. Recentemente foi publicado um que ainda está em finalização de publicação, da doutora Doris Trauner, da Universidade de San Diego, com o canabidiol isolado, mostrando uma melhora de sintomas, mas que talvez não tão grandes, tão robustos, como que os estudos com produtos da planta inteira têm mostrado, ou que são feitos principalmente lá em Israel. Então, os estudos de Israel eles apontam para esses dois lados, tanto na avaliação do objetivo primário do estudo, mostrando uma melhora dos comportamentos, né, a questão comportamental, mas também pelos resultados secundários desses estudos, mostrando melhora de sintomas centrais do autismo, como a responsividade social. E isso é uma promessa realmente muito boa, né, para uma população que cada vez mais, né, se apresenta prevalente e que carece de tratamentos para os seus sintomas mais graves, né? Então, o manejo farmacológico hoje, apesar desses estudos, né, ainda não terem sido conclusivos, né, de qual que seria o melhor caminho a seguir, o que a gente tem hoje pela melhor evidência clínica é a utilização de uma forma compassiva, né, dos canabinoides, ou seja, né, quando aquele paciente apresenta um quadro mais grave ou que foi refratário ao tratamento convencional. E normalmente nós vamos utilizar na prática clínica de 0,5 a 10 miligramas por quilo por dia para um paciente abaixo de 40 quilos, e de 0,5 a 7,5 miligramas por quilo por dia para um paciente acima de 40 quilos. E aqui eu estou falando dos estudos dos produtos 20:1, que é o que a gente tem a melhor evidência científica até o momento. É importante a gente lembrar que esse tratamento deve ser feito adjuvante ao que a gente já tem do tratamento daquele paciente, né? Até o momento a gente não tem indicação, principalmente no Brasil, da utilização do tratamento da cannabis medicinal como uma monoterapia, né, sempre adjuvante ao tratamento convencional, ao tratamento que o paciente já está utilizando. Agora é interessante a gente saber que, pelo efeito do canabidiol, no começo do tratamento a gente pode ter um pouco de efeito de piora de sintomas, né? Principalmente doses baixas, abaixo de 25 miligramas. Por isso que no estudo que a gente fez, a gente utilizou doses a partir de 25 miligramas, né? Normalmente esses efeitos adversos melhoram com a dose sendo aumentada, né? A maioria dos pacientes ficou uma dose ali de produtos 20:1, entre 35 a 95 miligramas, né? Então ali, talvez a imensa maioria se estabiliza até 100 miligramas. Tem pacientes que vão precisar de doses mais altas, 150, 200 miligramas, né? Mas eu acho que o primeiro objetivo ali entre 100 e 150 seria, né, uma faixa bem adequada, né? Lembrando que se eu tenho 100 miligramas de CBD e é um produto 20:1, eu tenho também 5 miligramas de THC. E quando a gente utiliza, e não estaria de uma certa forma equivocado, apesar da evidência a gente ainda não ter dos produtos isolados do canabidiol, né? Eu falei que o primeiro agora foi o da Doris Trauner, da USD, né, do San Diego, a gente pode sim utilizar até pelo princípio do uso off-label, né? Nós temos indicação e nós temos a possibilidade de utilização do canabidiol para epilepsia refratária,
na síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Então, de uma certa forma, assim como nós utilizamos outros medicamentos como anticonvulsivantes para o transtorno do espectro autista, nós também podemos fazer essa utilização de uma forma off-label de um produto isolado de CBD. Mas normalmente eu vou precisar de doses mais altas para ter esse mesmo efeito terapêutico, às vezes 2 a 3 vezes. E isso também pode trazer um pouco mais dos efeitos adversos. Então é interessante a gente lembrar que, até o princípio desse momento, o uso compassivo é a possibilidade que nós temos do tratamento. Por quê? Porque o autismo é uma condição órfã de tratamento e, na verdade, a gente não teria, né, um tratamento convencional para os sintomas centrais. 2, a gente tem uma medicação que é segura do ponto de vista biológico. A gente tem estudos mostrando essa segurança do canabidiol no tratamento do transtorno do espectro do autismo. E também esses estudos apontam para esses bons efeitos terapêuticos, inclusive a possibilidade de melhora de sintomas centrais. Então, o canabidiol ele vai respeitar um pouco dessa faixa, né, terapêutica em curva IU invertido ou em sino, né, onde nós vamos ver que tanto na dose mais baixa quanto em doses mais altas, nós podemos trazer um desequilíbrio, né, e uma diminuição da efetividade desse tratamento. Por isso que não é quanto mais melhor, né, a gente precisa buscar um pouco dessa faixa de equilíbrio, né, em relação ao tratamento com a cannabis medicinal, né. Caso a gente observe, né, no aumento da dose uma piora de sintomas, o ideal é justamente retornar essa dose a uma dose anterior, antes da manifestação desses sintomas de piora, e manter esse tratamento por um período entre 3 e 6 meses, para que a gente possa fazer realmente um teste terapêutico e manter o tratamento somente se esse teste terapêutico foi positivo e foi adequado. E só para trazer um pouquinho do como é que hoje no mundo tem se feito, né, a questão do tratamento da cannabis no autismo, a gente não tem até o momento nos Estados Unidos, agora que vai ter uma mudança do Schedule 1 para o Schedule 3 da cannabis, da cannabis, mas lá como os estados eles podem legislar, nós já temos vários estados hoje que autorizam o uso da cannabis medicinal no transtorno do espectro autista e para alguns outros estados somente em algumas condições debilitantes. Mas talvez o maior impacto que nós temos nesse momento é em relação às mudanças que aconteceram em janeiro de 24 do Ministério da Saúde de Israel, que antigamente permitia o uso da cannabis medicinal no autismo para crianças com mais de 5 anos e que já tivessem feito uso de risperidona e de aripiprazol. Mas desde janeiro eles modificaram, né, essa normativa e hoje, dependendo da sintomatologia, crianças com menos de 5 anos e sem ter feito uso de risperidona e de aripiprazol já podem fazer uso da cannabis medicinal, colocando aí a cannabis como uma primeira linha, inclusive, no tratamento do transtorno do espectro do autismo, isso em Israel, até porque lá foram feitos os maiores estudos, eles têm um estudo muito grande que está em andamento agora, e eu acredito que, até pelo princípio, né, de menor perfil de efeitos adversos, né, os canabinoides acabem ocupando realmente um lugar aí, de destaque no tratamento do transtorno do espectro do autismo. Então, aqui alguns resumos, né, dos principais efeitos terapêuticos, né, da cannabis medicinal no TEA: neuromodulação, neuroproteção, neurogênese, antioxidante, imunomodulação, efeito anti-inflamatório, antipsicótico, anticonvulsivante e analgésico, né. Alguns sintomas que a gente pode ter de melhora, então, auto- e heteroagressividade, irritabilidade, impulsividade, comportamentos repetitivos, linguagem, comunicação, percepção sensorial, inclusive a dor sensorial. Agora, a gente não sabe ainda o quanto que esses tratamentos podem ajudar na cognição e na memória, em outros sintomas como gastrointestinais e imunológicos, mas nós sabemos sim do potencial, principalmente no tratamento de quadros convulsivos associados ao autismo, nos transtornos do sono, na ansiedade, né? Isso realmente é algo muito promissor, né? Alguns prós e contras em relação ao tratamento com a cannabis, né? Então, a gente pode utilizar, né, pelo menos uma medicação que pode atuar num sintoma central, tem menos perfil de efeito colateral, não tem dose tóxica, melhora o perfil metabólico e tem ação antipsicótica sem piorar o limiar convulsivo desses pacientes.
Agora, ainda temos muitos desafios na prática, faltam mais estudos, a gente ainda precisa de uma homogeneidade um pouco melhor nos produtos de cannabis, né? A gente ainda tem muito preconceito, tem muita dificuldade ainda de trazer essa discussão para os grandes centros de pesquisa, né? Então eu acho que isso vai acabar com o tempo melhorando, mas ainda é uma realidade. A ausência de bons estudos, de uma boa metodologia, para que não fique dúvidas em relação aos efeitos terapêuticos dos canabinoides. Então, algumas mensagens para vocês levarem, né? Então, no Brasil, o uso da cannabis medicinal se deve ser feito de uma forma compassiva, né? A melhor evidência até o momento aponta para os produtos 20:1 de relação de CBD e THC. É porque é o melhor? Não, é o que foi mais pesquisado e a gente tem que se pautar pela melhor pesquisa. A maioria dos pacientes que a gente estudou até 100 miligramas tiveram boas respostas terapêuticas, né? Os principais efeitos colaterais, né? A gente precisa lembrar, né, de sonolência e de perda de apetite, né? Mas também temos que lembrar que os efeitos da cannabis medicinal pode ser muito interessante para a diminuição da excitabilidade neuronal e para a redução dos fatores pró-inflamatórios. E isso pode trazer um impacto para toda a vida desses pacientes. Então, espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa aula e que possam utilizar esse conhecimento também na prática clínica de vocês. Agradeço a atenção de todos.